Bebeto informa a Fernando que o local da entrega do dinheiro não será no lixão. Eles se desentendem novamente. Bebeto relata para Fernando que assassinará Jacira. Pedro garante para Esmeralda que resgatará a carismática. Paulo auxilia Esmeralda. Inês e Rei perturbam Bebeto. O criminoso fica impaciente. Bebeto tenta bolar novas táticas pro seu plano. Ele agride Inês. Bebeto informa a filha e Rei que não voltará a pisar no presídio. Pedro volta a crer que Jacira está no aterro. Paulo tem uma ideia e a relata para Fernando. Esmeralda segue confusa. Ela deseja procurar a gangue de Garibaldo. Fernando dá caso à filha. Centavinho e Virgínia voltam para a capital. Eles seguem saltitantes. Virgínia relembra a Centavinho que Paulo e Mariano não são seus irmãos biológicos. Ela decide ter um filho. Centavinho não gosta da ideia. Ele fala para Virgínia que não quer perdê-la. A ceguinha pensa em procurar um especialista. Garibaldo reúne a sua gangue. Todos seguem decididos a ajudar Jacira. Os meliantes planejam resgatar a autêntica. Esmeralda decide se unir ao bando. Paulo e Fernando tentam desestimulá-la, sem sucesso. O pintor exige que a gata siga no casarão. Esmeralda não recua em sua postura. Ela se despede de Paulo. Garibaldo apressa a gata. Fernando segue nervoso. Paulo crê que o plano dará certo. Virgínia e Centavinho conversam com um médico. O doutor aconselha a esposa do mendigo. O profissional da saúde sugere que Virgínia não se precipite. Centavinho ampara a parceira. Os meliantes e Esmeralda chegam no lixão. Eles descem das carroças. Esmeralda lidera a trupe. Ela ressalta que é capaz de tudo para defender Jacira. Esmeralda se mistura com os esfomeados. Ela presenteia os moradores do local. Esmeralda aproveita a oportunidade e tenta encontrar Jacira. Ela analisa a movimentação. Garibaldo bisbilhota um casebre. Rei o desafia. Garibaldo desconfia do antigo amigo. Ele é ameaçado por Rei. Inês exige que Jacira não faça barulho. Bebeto planeja matar os algozes. Garibaldo e Rei discutem. O meliante deseja ajudar o sequestrador. Rei humilha Garibaldo. Esmeralda observa os barracos. Ela assusta um cachorro. Esmeralda não consegue achar Jacira. Garibaldo recebe o apoio dos amigos. Todos humilham o Rei. Garibaldo tenta dar um basta no bandido. Rei ressalta para os demais que não deixará o mundo do crime. Garibaldo tenta dar comida pro antigo amigo. Rei chuta o alimento. Tony aconselha o colega. Esmeralda abre o jogo com Rita. A decrépita percebe que Bebeto está desesperado. Esmeralda insinua que Rita não soube criar o filho. Henrique pede para a esposa não defender Bebeto. Rita relembra aos demais que o criminoso foi preso injustamente. Esmeralda ressalta para a exploradora que o silencioso também sofreu. Rita sofre por Inês. A decrépita conta para a gata que a perversa está com Bebeto. Perla e Mercedes fofocam. Lorena aparece. Ela deseja falar com Esmeralda. Perla hostiliza a ardilosa. Lorena desabafa com a maluca. Ela impressiona a Perla. Lorena admite para a doida que já cometeu muitos erros. Ela pede perdão para os algozes. Fernando perdoa Lorena, mas ressalta que não quer saber dela. Henrique relata para os presentes que Inês não vale o prato que come. Esmeralda sente raiva da grávida. Rita informa a terceiros que não quer a morte dos familiares. Esmeralda comunica aos idosos que Jacira não pode morrer. Fernando enxota Lorena do casarão. Ela afirma pro silencioso que está sendo sincera. Lorena comenta com os demais que também ficará louca. Fernando não se importa. Lorena relata para os presentes que precisa recuperar o amor dos parentes. Fernando chacoalha a rival e a coloca para correr. Fernando empurra Lorena. O silencioso comunica aos demais que a ardilosa não pode entrar no casarão. Mercedes sente pena de Lorena. Fernando reitera para os presentes que a venenosa merece ser presa. Pedro entra em cena.
Ele revela para os demais que Jacira está em um dos barracos do lixão. Fernando recebe uma ligação. Bebeto o ameaça. O criminoso dá novas ordens pro ressentido. Garibaldo comenta com Esmeralda que Rei está tramando algo. Os meliantes detonam o bandido. Esmeralda relata para os demais que Rei e Inês se aliaram. Agatha pensa em um novo plano. Lorena continua depressiva. Ela relembra as suas discussões com Virgínia. Ardilosa também recorda que virou a cara dos filhos do avesso. Lorena ressalta que o seu arrependimento é verdadeiro. Ela teme o futuro. Augusto debocha da situação. Lorena pede a compreensão do marido. Ele a cala. Mariano vai à mansão. Lorena exige a ajuda do filho. Ela fala pro Garanhão que vai morrer de tanta tristeza. Mariano entrega um cheque para Lorena. Ela o rasga. Atrás das grades, Gisele entra em surto. Ela ressalta que tem claustrofobia. Damião tripudia da situação. Ele segue atormentando a vilã. Gisele relembra Damião que tem uma doença. Ela fala pro Moreno que precisa tomar os seus remédios, ou do contrário pode morrer. Ele segue desfrutando a desgraça da megera. Gisele rebate as acusações de Damião. Ele não acredita na víbora. Damião informa a Gisele que ela irá para a penitenciária. A vilã continua descontrolada. Damião insinua para Gisele que ela também poderá ir para o manicômio. A megera o amaldiçoa. Lorena afirma para Mariano que precisa de amor. Augusto gargalha. Inês fala para Bebeto que pode assumir o controle da situação. Ele não permite. Bebeto desconfia da filha. O criminoso ressalta que não confia em ninguém. Ele exige que os cúmplices sigam vigiando Jacira. Rei e Bebeto trocam xingamentos. O criminoso ameaça o antigo amigo de Garibaldo. Esmeralda e Paulo surgem em um esconderijo. Eles decidem agir. Paulo tenta acalmar Esmeralda. Ela segue nervosa. Paulo relembra a Esmeralda que Pedro ama Jacira. Ele se declara pra gata. Eles namoram. Bebeto sai de cena para pegar o dinheiro. O criminoso relata para os cúmplices que vai tirar a vida de Jacira. Inês segue torturando a carismática. Jacira relembra as palavras de Rita. Inês abraça a autêntica. Elas recordam o passado. Jacira volta a chorar. Pedro e Fernando vão ao galpão. Eles não encontram Bebeto. Os queridos temem cair em uma arapuca. Pedro afirma para Fernando que é capaz de tudo por Jacira. Bebeto entra em contato com o silencioso. Pedro vê a sombra do criminoso. O detetive larga a arma. Fernando mostra a maleta para Bebeto. O criminoso ameaça os presentes. Bebeto aponta a arma para os queridos. Ele exige que o marido de Perla entregue a maleta. Rei puxa os cabelos de Jacira. O bandido e Inês temem ser enrolados por Bebeto. A perversa decide assassinar Jacira. Rei tenta contê-la. Inês ressalta que Jacira foi uma dançarina de cabaré. A perversa carrega a pistola. Inês decide estourar a cabeça de Jacira. Damião solicita a pena máxima para Gisele. A vilã tem uma ideia. Gisele segue confusa. O advogado defende a megera. O juiz percebe que a víbora não bate bem da cabeça. Damião relata para os demais que Gisele está dissimulando. O bacharel deseja que a vilã vá para uma clínica psiquiatra. Damião fica irritado. Gisele segue cada vez mais louca. Inês exige que Jacira sorria. Fernando mostra a grana para Bebeto. O silencioso declara guerra ao criminoso. Bebeto pega a maleta. Ele baixa a guarda. Bebeto é surpreendido por vários policiais. Pedro o encurrala. Bebeto consegue se defender. Pedro ordena que os demais abaixem as armas. Bebeto treme as mãos. Rei exige que Inês não cometa o crime. Eles escutam a sirene policial. Inês volta a culpar Esmeralda por sua desgraça. Ela sai com Rei. Jacira continua chorando. Esmeralda e Paulo entram em cena. Bebeto fica cada vez mais assustado. Ele toma uma decisão.
Bebeto informa aos demais que Jacira vai pro inferno. Esmeralda o enfrenta. Bebeto humilha a gata. Ele amedronta todos os presentes. Bebeto aponta a arma para a própria cabeça. Ele se suicida. Gisele deseja recuperar a liberdade. Ela relembra as suas maldades contra Paulo. Gisele não consegue esquecer o pintor. O juiz decide mandar a megera pro manicômio. Damião fica louco de ódio. Ele discute com o Meritíssimo. O juiz dá um basta em Damião. Gisele confunde o passado e o presente. Esmeralda reencontra Jacira. Elas se abraçam. Ambas trocam declarações. Jacira desabafa com Esmeralda. A gata ampara a protetora. Fernando relata para os demais que contou com a ajuda de Garibaldo. Jacira elogia o meliante. Todos paparicam Garibaldo. Jacira descobre o ocorrido com Bebeto. Esmeralda visita Rita. Ela alarma a exploradora. Rita pensa que Bebeto voltou para a cadeia. Esmeralda nega. A gata revela para Decrépita que Bebeto tirou a própria vida. Rita se descontrola. Esmeralda abraça. Rita se culpa pelo ocorrido com o filho. Ela lamenta o trágico destino de Bebeto. Esmeralda afirma para Rita que sempre irá apoiá-la. Jacira e a gata voltam para casa. Elas seguem relembrando o crime. Esmeralda informa a Jacira que não vive sem ela. A carismática conta para Morena que Pedro a beijou. Esmeralda finge surpresa. Jacira estranha. Esmeralda sugere que a protetora abra o jogo com Pedro. Jacira segue envergonhada. Esmeralda confessa para Autêntica que Bebeto já falou parte da verdade pro detetive. Mercedes apressa Damião. Ele recebe uma péssima notícia. Jacira deduz que Pedro não voltará a procurá-la. Esmeralda não consegue consolá-la. Fernando, Damião e Paulo aparecem. O Silencioso e o Moreno contam pra gata que Gisele fugiu. Paulo decide proteger Esmeralda. Todos temem a vingança da megera. Gisele decide matar Esmeralda. Ela fala sozinha. Gisele vai ao barranco. Ela segue disposta a tudo para conseguir o que quer. Gisele também pensa em atentar contra a vida de Paulo. Ela relembra que provocou o acidente dos pombinhos. A megera ressalta que fará Esmeralda sofrer. Gisele recorda como foi o acidente dos apaixonados. Ela deseja a desgraça de tudo e todos. Gisele ressalta que acabará com a vida dos demais. Ela pensa no dia em que tentou se matar. Gisele segue descompensada. Fernando ordena que Esmeralda e Jacira voltem pro casarão. A gata relata para os demais que não mudará a sua rotina por terceiros. Fernando ressalta para Esmeralda que ela está correndo risco de vida. A Morena não se importa. Os queridos decidem procurar Gisele. A víbora se veste como mendiga. Gisele decide ficar escondida no lixão. Ela despreza os pobres. Gisele pensa em queimar o aterro. Ela se mistura com os esfarrapados. A megera bola novas táticas. Gisele ressalta que o principal alvo de sua vingança é Paulo. Ela sorri e rodopia. Paulo conversa com Mariano. Ele se culpa por ter metido Gisele na vida de Esmeralda. Mariano despreocupa Paulo. O pintor expõe os seus sentimentos pro irmão. Paulo confessa para Mariano que não conhece bem Gisele. Ele segue desesperado. Rita, Henrique e Jacira enterram Bebeto. A carismática fica comovida. Rita pede para Deus perdoar Bebeto. Ela deixa flores no túmulo do filho. Henrique ampara a esposa. Rita agradece a presença de Jacira. Elas conversam sobre Esmeralda. Jacira fala para Rita que a ama. A exploradora fica emocionada. Rita, Jacira e Henrique se benzem. Fernando relata para Perla que eles não podem fraquejar. A desvairada segue preocupada com Esmeralda. Fernando deseja agradar Perla. Eles relembram que ficaram muito tempo separados. Fernando fala para Perla que quer renovar os votos matrimoniais. Ela adora a ideia. Esmeralda revela para Xavier que já tem uma resposta. Ela abre o jogo com o ceguinho.
Esmeralda não aceita casar com Xavier. Ele fica chateado. Esmeralda afirma para Xavier que não manda no coração. Ele deseja a felicidade da morena. Xavier admite para Esmeralda que não deixará de amá-la. Ela sugere que ele procure outra moça. Esmeralda crê que Xavier encontrará a metade da laranja. Ele segue choroso. Xavier acaricia Esmeralda. Ele fala para a morena que adora amar, pois se sente vivo. Damião procura Vitória. A desenhista descobre que Gisele virou uma foragida. Damião insinua para Vitória que a vilã pode atacá-la. A desenhista fica assustada. Damião se coloca às ordens de Vitória. Eles flertam. Edgar aparece. Damião dá adeus aos presentes. Edgar supõe que o moreno gosta de Vitória. Ele envergonha a irmã. Edgar coloca ideias na cabeça de Vitória. Perla expõe a sua felicidade para Fernando. Eles se agarram. Ambos decidem procurar Rivas.